Oi, gente, estamos novamente aqui em mais um podcast da Inside Cursos. Hoje nós vamos trazer mais um tema pertinente para a odontologia. Estamos hoje com os professores Kleber e a professora Vanessa, nossos professores do curso da Inside Cursos. E vamos avaliar, hoje no tema em relação a dentes ou implantes. O quanto realmente perder um dente e fazer um implante é vantajoso para a saúde do paciente. Meu nome é Roberta Batitucci, sou professora da Inside Cursos, sou especialista, mestre e doutora em periodontia e especialista em implantodontia. Vou apresentar hoje os dois professores, nós temos a professora Vanessa e o professor Kleber. Gostaria que vocês se apresentassem para o público do podcast. Tá. Olá, meu nome é Vanessa Pacheco, eu sou professora do Inside Cursos. Eu sou especialista em ortodontia, ortopedia facial, tenho mestrado em ciências odontológicas com a área de concentração na radiologia. E é isso. Meu nome é Kleber Borgo Kiel, eu sou professor da Inside Cursos, professor do Centro Universitário Multivix, especialista em endodontia, mestre e doutor em endodontia. Bom, o tema que a gente trouxe hoje é um tema muito pertinente. Particularmente na minha clínica, na vivência clínica, eu consigo observar vários pacientes que poderiam ter sido não submetidos a tantos procedimentos, e é um caminho que a odontologia tem percorrido. Nós vemos muitos pacientes sem necessidade de perder os dentes, onde os dentes são removidos e é feita reabilitação com implantes ósseo-integráveis. Como professora de implantodontia, eu acho o implante uma técnica excelente para reabilitar o paciente. Mas me dói ver o paciente realmente perdendo o dente de forma tão precoce e sem necessidade. E aí nós temos hoje uma professora de endo, um professor de endo e uma professora de ortodontia que podem esclarecer aí todas as viabilidades, os tratamentos possíveis que podem ser feitos para a gente manter esse dente e o paciente não ter que passar pela perda do elemento dental. Vanessa, o que você acha do que está acontecendo hoje com a odontologia? Essa odontologia que enfatiza o lucro acima do bem-estar do paciente. Diria que até é mutiladora, né? Então, muitas vezes um paciente que ele poderia continuar ali com a unidade dentária, né? Fazendo tratamento odontológico, ou então até com ortodontia, né? Poderia movimentar, né, um dente para o local. É indicado realmente a extração e a colocação do implante naquela região. Então, de fato, né, precisa se parar um pouco da forma que está sendo feita. Kleber, qual a racionalização que você acha que o cirurgião dentista deve fazer antes de considerar que aquele elemento dentário está perdido? Bem, é importante enfatizar essa situação, porque eu acredito que o profissional, além do implantodontista, é lógico, mas eu acho que essas situações deveriam sempre passar pela mão do endodontista, do periodontista e, logicamente, um bom exame radiológico, né? Seja ele radiográfico ou tomográfico, para a gente avaliar o estado desse dente, né? A gente depois pode entrar com mais detalhes sobre isso, mas eu acho que o que está faltando hoje é o profissional ter o conhecimento dessa cadeia, essa sequência clínica para justamente determinar se esse dente deve ou não ser extraído ou aproveitado. Tá? Porque clinicamente, hoje, no meu consultório como endodontista, eu vejo o histórico de muitos pacientes que trazem, às vezes, os exames pré-exodontia e a gente vê que, pelo menos, você não tem mais o elemento dental, mas o que a gente vê é que com certeza, a gente não pode dizer com certeza, né? Mas provavelmente aquele dente teria uma chance, né, de ser aproveitado antes de ser realizado a exodontia e o implante. Então, assim, eu vejo com muita preocupação isso, né? Como vocês acabaram de dizer, o retorno dessa odontologia mutiladora é realmente preocupante, tá? E uma forma de conscientizar nossos colegas e normatizar esse exame clínico, essa avaliação clínico-radiográfica, eu acho que é de suma importância para a gente manter a qualidade
dos nossos serviços prestados como profissional de saúde? Eu, ponderando um pouco mais sobre o assunto, né, eu vejo uma dificuldade muito grande em estabelecer que o clínico geral faça o exame periodontal. E isso é um defeito do ensino odontológico. Eu acho que o ensino acaba complicando ao invés de simplificar. E o aluno acaba se sentindo incapaz de fazer um exame tão simples, que ele pode ter simplesmente uma sonda. Para mim, deveria estar em todo exame clínico, toda faculdade deveria ter a sonda periodontal. O aluno se sente incapaz de sondar. E se a gente for olhar realmente os alunos formados hoje, uma grande porcentagem sai da faculdade sem saber sondar. Então, ele não consegue avaliar o periodonto, né? E ele acaba achando, realmente, como não avalia, e muitas vezes ele acaba achando que o tratamento periodontal não funciona também, porque ele não vê o resultado. E aí o paciente que apresenta uma pequena perda periodontal acaba sendo submetido a mutilações desnecessárias. Entendeu? Outra questão que eu acho muito importante, Vanessa, é a questão da ortodontia aliada à periodontia. Que eu tenho casos belíssimos de tratamento ortodôntico em paciente com periodonto reduzido, né? E existe evidência em relação a isso. Você dá um estímulo para a célula, você forma osso, você consegue salvar o dente do paciente, né? E salvar todo um sorriso de forma estética e agradável, né? E existe uma polêmica. Será que realmente a gente pode fazer a ortodontia no paciente periodontal? Quais são os cuidados que a gente tem que ter nesses casos? Primeiro ponto é, antes de iniciar o tratamento ortodôntico, solicitar a documentação, né, ortodôntica desse paciente e encaminhar ele para um periodontista a partir do momento que você observa que ele já tem ali uma deficiência mesmo do tecido periodontal. A partir disso, né, se for liberado pelo periodontista, pode-se instalar um aparelho ortodôntico e fazer a movimentação mais lentamente, né, mas pode sim ser feito, com o aval do periodontista, né? Durante o procedimento, durante todo o tratamento também, Procurar, o paciente ele vai com a mesma frequência quase ao ortodontista e ao periodontista. E aí a gente consegue realmente convergir em resultados de excelência. Sim. Onde você dá de volta o que o paciente perdeu, o que às vezes ele nunca teve, que é uma boa oclusão, às vezes, com um bom periodonto. E o que acontece, às vezes, também são pacientes que fazem tratamento ortodôntico, demoram muito tempo, né, com aquele aparelho, às vezes, né, pelo próprio paciente de não ir fazer as movimentações ortodônticas, e o paciente vira a ter perdas ósseas, né, tanto do dente em si, né, reabsorções ali, internas e externas, e no final ter que ir para o pério para tentar ali manter aquele dente antes de ir para uma extração. Então, acontece muito. Porque o aparelho ortodôntico, ele acaba se tornando um fator adicional de retenção de placa. Total. Né? E aí o paciente que não faz boa higienização, ele culmina ali em algo que possa vir a piorar. Piorar a situação dele. Então, com certeza, a gente tem casos na nossa história clínica onde foi optado por remover o aparelho ortodôntico, encerrar o tratamento, porque o paciente não aderiu realmente ao que tem que ser executado. Se é um paciente que você observa, né, que ele já tem um índice de sangramento ali, né, intenso, você não vai colocar o aparelho ortodôntico, né? Você vai primeiro esperar ele passar pelo periodontista, né, e depois, quando ele estiver já, né, liberado, aí sim se instala o aparelho ortodôntico. E ainda assim pensar, né, a depender do caso, se seria os brackets, né, comuns, ou até os alinhadores. Tem estudos que falam que os alinhadores são movimentações um pouco mais lentas do que os brackets, né? Então, tudo tem que ser avaliado para poder ter um desfecho bom daquele tratamento daquele paciente. Cada caso é individualizado, né? Não tem como você... O alinhador é até interessante, né? Porque fica mais fácil dele higienizar, né? Fica, ele consegue apesar retirar, de que tem aquelas resinas também incrementais. Sim. Mas a depender se for um paciente, né, que já tem ali, né, questões de perdas ósseas, enfim, é um paciente que tem alguma doença ali sistêmica associada, a depender do caso, né? Porque não são todos os casos hoje que são tratados pelos alinhadores. Eu, pelo menos, não trato todos os casos, né, de maloclusão. Ver a possibilidade de usar o alinhador, né? Por que não? Kleber, dos quesitos quando a gente vai avaliar a perda de um elemento, é a perfuração endodôntica. Toda perfuração é passível de exodontia, implante? Não. Hoje em dia a gente tem diversas
Aliás, na verdade, hoje em dia nós temos um material que comprovadamente ele resolve a maior parte das perfurações. Vai depender de tamanho, localização, não é? Mas hoje em dia a gente consegue selar boa parte, salvar esses dentes com o MTA, né? O agregado de trióxido mineral. Tá? Então, não é, principalmente quando a perfuração está intraóssea, que você... Porque o MTA ele deve ser usado em locais confinados. Né? Você não pode estar, por exemplo, a nível de suco gengival, porque não é igual a resina que tem a mesma resistência. Então, quando a perfuração se dá abaixo da crista óssea, tem uma chance muito grande. E, logicamente, o tamanho dessa perfuração tem tudo a ver com a taxa de sucesso, o score de sucesso. Mas uma realidade hoje, eu tenho vários casos de perfuração. Quando eu falo perfuração grande, eu estou dizendo aquelas que pegam, por exemplo, uma face vestibular inteira. Aí começa a complicar até para inserir esse material. Tá? Mas pequenas, médias perfurações, inclusive de reabsorções, que é uma perfuração também, reabsorções internas ou externas que comunicam o endodonto com o periodonto, a gente consegue resolver boa parte dela com o MTA. E hoje tem os cimentos biocerâmicos, que já estão há algum tempo no mercado e têm dado um grau de resolução bem grande nessas situações clínicas. Como que a gente argumenta com o paciente que chega no consultório e pensa, nossa, eu vou investir nesse tratamento, porque geralmente é o quesito financeiro que faz o paciente escolher pelo implante, né? Vou investir nesse tratamento e eu não tenho uma garantia do que vai acontecer. Olha, assim, realmente, garantia a gente como profissional não pode dar, né? O que a gente oferece a esse paciente é uma oportunidade dele manter esse dente na boca. É assim, o implante é uma solução viável, uma boa solução, mas também não é uma coisa imediata como as pessoas pensam. Um implante imediato não é todo mundo que você faz. Você, como implantodontista, sabe que muitas vezes você tem que passar por uma exodontia, aguardar um tempo para haver a regeneração do osso e fazer o implante, esperar mais algum tempo para colocar a prótese sobre o implante. E quando você sela uma perfuração, por exemplo, é algo que vai durar menos tempo, talvez, de tratamento e ela vai continuar esteticamente com aquele dente na posição. Né? E eu acredito que esse seja um dos grandes motivadores para esse paciente manter esse dente, sem falar na propriocepção, né? Sem falar, enfim, na estética. Claro, estamos pensando em dentes que têm ainda uma estética adequada. Uma estética adequada. Né? Então, isso tudo tem que ser bem avaliado. Tá? Eu, assim, quando a gente fala em questão de preço, quando o paciente pergunta preço, eu costumo não discutir muito com ele. Porque muitas vezes salvar um dente sai o mesmo valor ou até mais caro do que você fazer um implante. Eu acho que a discussão não é essa. Eu acho que a discussão é uma extração é definitiva. Recuperar um dente é uma chance a mais que você está dando para aquele dente. Porque na hora que você extrair o dente, se houver algum problema no implante, não tem mais o que fazer. Entendeu? Concorda comigo? Concordo. Então, assim, você está mantendo aquele dente, você está dando mais uma oportunidade para a estética, para a oclusão, para a propriocepção, enfim, todas aquelas vantagens em ter um dente próprio em boca. Eu uso uma frase para o paciente, até um pouco, às vezes, assim, pode considerar mais austera. Mas eu costumo falar para o paciente assim, se você tiver com uma perna doendo, você vai no angiologista e fala, doutor, amputa essa perna porque ela está doendo? Então, o dente é um órgão. Eu falo isso e falo no curso de implante. E assim, falo isso para o paciente mesmo, porque o paciente chega, às vezes, procurando a gente, querendo remover dente que é viável. E eu falo, primeiro eu esgoto tudo. Sim. Antes de tratar. E, às vezes, assim, eu me sinto nadando só. Porque eu vejo que os colegas estão indo para o caminho da implantodontia mutiladora. E eu não acho que é o correto. Nós tivemos o caso recentemente dos Estados Unidos e foi uma discussão científica no meio acadêmico, né, de um paciente jovem, né, um adulto jovem, que foi fazer completamente tratável, um paciente periodontal,
daria para tratar e fizeram um protocolo e o paciente veio a óbito durante o procedimento. Então, assim, o implante é um procedimento cirúrgico, requer vários cuidados. Eu não acho que o paciente precisa ser submetido a um procedimento cirúrgico desnecessário. Toda cirurgia envolve riscos. Todas. Então, assim, era um caso, assim, foi muito triste isso. O paciente faleceu e foi discutido isso no meio científico. Esse caso era para fazer periodontia, dentística, orto, e ele estaria resolvido. E foi um protocolo. Eu digo assim que a ortodontia, ela arruma a casinha, né? Então, ela arruma ali a oclusão daquele paciente para ele poder vir a receber tanto um implante, né? Ou uma prótese futuramente, mas a orto, ela é fundamental no início de um tratamento, né? Eu às vezes tive um caso de uma paciente que retornou depois de um tempo ausente, há muitos anos atrás, há uns 3 anos atrás, ela teve dor num dente e eu falei, esse dente não está perdido, é endo. E aí, nesse meio do caminho, eu não sei por que ela meio que desconfiou foi no outro profissional, fez a tomografia, fez o implante. Tá com o implante com dor desde que fez o implante, com incômodo. E quando ela veio para mim, eu falei que esse dente não era endo. Eu liguei para a paciente, porque eu tenho muita preocupação, assim, liguei para ela, ela estava, eu lembro até hoje, ela estava na porta da radiologia. Não, eu vou fazer a tomografia porque eu vou extrair o dente. Aí eu falei, então, tudo bem, eu estou aqui se você precisar de mim. E aí depois ela retornou. Depois de muitos anos ela retornou, agora realmente com o dente perdido, fraturado no meio. Aí eu refiz um implante dela, mas esse implante que ela fez com esse outro colega, eu vou ter que refazer. Porque o implante não é um tratamento impassível de problemas. Existem problemas que podem ocorrer no implante. Né? Se eu não reconstruo o tecido mole, se eu não reconstruo o osso, eu não tenho um implante de qualidade ali. Né? E a gente tem vários quesitos para chegar numa longevidade. E, na minha opinião, o implante não substitui o dente. Sim. Não, meu pai sempre falou isso, assim, desde que eu sou criança. O implante, a prótese, é uma bengala. Ela nunca vai ser a perna boa. Ela é uma bengala. Então, assim, graças a Deus, nós temos essa possibilidade tecnológica de reabilitar nossos pacientes. Hoje é uma evolução excelente da odontologia. Mas nada como o dente. Ao mesmo tempo, surgem essas lentes, né, de contato, que a gente chama, as próteses, que é um absurdo, né? Generalizou todo mundo em colocar as lentes, em vez de passar por um tratamento ortodôntico, né? Faz ali diversos desgastes e coloca a lente no paciente, porque é imediato, né? O paciente ele paga e vai. E o paciente busca uma solução rápida. Nós estamos vivendo num mundo onde todos buscam soluções rápidas. Em tudo, né? Para problema de saúde, para estudo. Né? O aluno não senta e esmiuça a técnica e o estudo desde o início para poder chegar num resultado. Ele quer só o resumo, ele não vai a fundo. Então, não é isso que a gente busca oferecer dentro do nosso grupo. Né? A gente quer que o aluno se desenvolva no melhor do seu potencial. E assim, é nesse mundo que esse paciente se encontra. E aí ele acaba encontrando o profissional que vai oferecer que aceite isso, a solução rápida. Quem procura acha. Ele procura, ele acha. Ele acha. E acaba tendo um dano realmente muito grande. E só para voltar àquele assunto que você falou do paciente que foi fazer a tomografia, assim, como endodontista parece muitos casos para a gente fazer diagnóstico de trinca e fratura. Tá? Então, assim, é bom a gente deixar claro o que é cada um deles. Fratura é quando você tem uma separação de fragmento. E a trinca é igual quando você deixa cair um copo, ele forma aquele filete branquinho. Quando aquele filete está ali, né, só aquela marquinha do trincado no copo, se for um copo de estimação, você pode continuar tomando água nele por um tempo, talvez por um bom tempo. Talvez um dia ele abra. É mais ou menos a mesma coisa. O grande problema é que os exames tomográficos muitas vezes podem dar falso positivo para a trinca. Fratura não, porque é muito mais fácil de visualizar no exame. Muitas vezes até no exame radiográfico você vê a fratura. Mas a trinca, se você reparar nos exames tomográficos quando você pede trinca, ele sempre fala que a trinca, não estou lembrado exatamente como é que fica isso, mas que o exame clínico é soberano, que aquilo se trata de uma imagem sugestiva. Sim. O grande problema é quando o clínico acredita piamente
no laudo. Tá? Eu sempre falo que não é às vezes o laudo dá uma imagem muito próxima, muito parecida com o que é uma trinca. Então eu tive um paciente, aluno no consultório, que ele chegou lá dizendo que veio a mim para tirar uma dúvida, mas a cirurgia de implante dele já estaria marcado, se eu não me engano, para 2 ou 3 dias depois, um paciente jovem de 20 e poucos anos, no incisivo central. Falou, primeira coisa, vamos para o protocolo, né? Avaliar teste de mordida. Você sente alguma coisa? Não, eu tive um impacto. Então, não, às vezes aconteceu, foi um pequeno trauma. Não é? E você está com essa sensação de um dente sensível, dolorido, as primeiras 72 horas, por exemplo. E eu falo, calma, não extraia o seu dente. Vamos avaliar. Se passando um prazo de avaliação, a gente vai fazer os testes. Se não tiver nada, qualquer coisa, você repete o exame. Aí a gente toma a decisão. E isso já tem uns 3 anos, o dente do rapaz está normal. O que eu quero deixar de recado com isso? Existe um protocolo que a gente deve fazer para avaliar a trinca e ele deve ser seguido. Tá? Vai depender muito, claro, do tempo que essa trinca ocorreu, né? E de outros fatores. Mas existe, eu queria deixar aqui claro, que quem está nos ouvindo pode ser ou alunos, ou estudantes, ou recém-formados. Então existe um protocolo clínico para avaliação de trinca, que é o teste de mordida, a percussão, palpação, tá? A tomografia também é extremamente válido. Se ficar na dúvida ainda, né, muitas vezes é o que ocorre, cirurgia exploratória, então, divulsionar o tecido, olhar em loco. As trincas mais antigas, a não ser que acabou de ocorrer, por exemplo, no acidente, você vai ter periodontia, né, você vai ter formação de bolsa. Então, a boa sonda periodontal talvez resolveria o nosso problema. Feito isso, ou outro exame que pode ser utilizado, e aí a ordem dos exames vai depender da situação clínica, a avaliação por meio da microscopia operatória. Okay? Nós temos que fazer uma juntada, tá? E não colocar todo o peso de nossa decisão, né? Que aí vai valer o que é muito importante, se o paciente perde ou não esse dente, não dá para colocar todo o peso de uma decisão apenas no exame. Com certeza. Tá? Então, como no próprio exame diz, o exame clínico é soberano. Exato. Mas tem que fazer o exame clínico. Sim. Tá? Não pode piamente olhar aquilo ali e determinar, amanhã está marcado sua cirurgia de implante, vamos extrair seu dente e colocar implante. Tá? Esse assim, é um recado que eu gostaria de... Não podia sair daqui sem deixar isso. As pessoas têm dúvida, vai no periodontista. Tem dúvida, procura endodontista. Né? Pensa. É uma decisão muito importante, muito séria e, como eu já falei, irreversível. A gente tem o protocolo na clínica de sempre pedir a microscopia endodôntica para ter certeza que... Eu espero no dentista me falar, não tem jeito, pode extrair. Todos os casos de suspeita de trinca com canal, eu encaminho e, assim... E logo no início, quando a gente começou com o advento mesmo da tomografia, eu tive um caso que eu extraí o dente e eu procurei a trinca e eu não achei. E assim, mas ele respondeu sintomatologia toda voltando como sendo trinca e não tinha perda periodontal. Fiz o implante, carga imediata, deu tudo certo, resolvi o caso, mas assim, é um caso que eu penso até hoje. Falei, não deveria ter feito. Foi um caso, um implante, a paciente ficou ciente. Eu tirei porque eu não consigo, assim, é uma característica minha, eu não sei esconder nada. Eu cheguei para ela e falei, olha, eu tirei seu dente porque você... E assim, falei, entendeu? E conversei e a paciente super entendeu, mas ela tinha dor, toda a sintomatologia de uma trinca. E o dente tratado canal. E ela tinha, assim, a percussão, sentia dor, percussão lateral, horizontal, os dois. E radiograficamente também foi radiograficamente estava perfeito. Não foi observado trinca. Aí... O que a gente acha que aconteceu? Era um canal colateral espesso. Pode ser. Entendeu? Eu acho que nesse caso dela foi isso. E aí deu esse erro de diagnóstico. E isso tem, vou te falar, que tem mais de 15 anos isso.
E eu até hoje eu lembro desse caso, eu não esqueço. Mas... Porque foi um central. Não, se fosse qualquer um, eu ia ficar pensando, qualquer dente de paciente perde é importante, né? Mas a paciente ficou ciente de tudo, ela sabe que a gente agiu, foi uma decisão controlada, mas é um caso que me acendeu mais um alerta e a gente intensificou mais os cuidados de quando realmente julgar essa extração. Muitas vezes o que a gente tem feito no consultório tem trinca e é na região cervical, é fazer uma restauração provisória com um provisório de resina e cimentar para ver se para a sensibilidade do paciente. E nós tivemos resultados positivos sem tratar o canal do paciente. Com coroa total sem tratamento de canal. Se precisar mais para frente, depois trata. Não, e outra coisa, né? Nem todo dente com trinca é dente perdido. Sim, ainda tem isso. Sim. Você faz uma restauração que abraça ali. Faz uma restauração que abraça. Então, e o que acontece hoje? Nós somos uma população... O Brasil já não é um país de tantos jovens assim. O tempo está passando, nós somos um país que tem, comparativamente ao passado, tem muito mais adultos e idosos. E os jovens hoje têm pouca cárie. Tá? Mas, em compensação, nós estamos apertando muito mais. E nós estamos trincando esses dentes. Antigamente tinha... Aparentemente tinha menos, né? Mas, na verdade, antigamente também extraía os dentes muito mais precocemente. Hoje, como o dente fica mais tempo na boca, tem muito mais chance de ir apertando ao longo da vida você trincar. Então, hoje você vê aqueles dentes... Outra coisa interessante. Aqueles dentes que você radiografa, não tem nem restauração. E o cara sentindo dor. Você olha, radiografa, como? Não tem nada aqui. Então, é outra coisa que é bom deixar claro. Procure uma trinca. Procura uma trinca, espelho, eu sempre direitinho. Falo isso com os meus alunos. Amplia, procure o paciente que chegou, pode ter uma tem uma trinca. excelente higiene, né? O dente você vê clinicamente que não tem nada. Faz normalmente, né, uma periapical daquela unidade dentária e não se observa. Por quê? Porque a imagem da periapical é a imagem, né, de 2D. Isso. Então, o ideal é que você solicite mesmo a tomografia para poder visualizar se tem alguma trinca ali, né, naquela região, porque o raio-x ou o periapical ele não vai te dar essa informação, né? O dente é passivo de tratamento, faz o tratamento endodôntico, ficar de olho no aspecto periodontal, tem que ser bem controlado para não ter perda óssea e complicar o implante no futuro, né? Mas eu sou prova viva disso, eu tenho um dente trincado que foi feito um tratamento endodôntico, uma coroa total, e ele já tem uns bons 4 anos, periodontalmente ele está controlado, endodonticamente sem lesão, e o dente em função. Provavelmente não vai ser um dente que vai te dar problema. Não, mas se for, ele já cumpriu a missão dele. Tempo. A longevidade dele foi aproveitada ao máximo, né? Eu acho que isso é importante. No dia que começar a ter perda óssea, sensibilidade, aí a gente vai fazer uma nova avaliação. E quais as técnicas que vocês acham mais assertivas para encontrar uma trinca? Vocês usam corante, transiluminação ou só o exame radiográfico? Sim, eu uso mais radiográfico. Eu uso mais radiográfico para poder encaminhar, né? Eu não trato endodonticamente. E aí, normalmente, eu uso mais radiográfico, né? Primeiro solicito a periapical. Se realmente daquela unidade, né, não é nada observado, solicita a tomografia. E aí, às vezes, a tomografia já vem lá, né, no laudo, que é uma trinca, e eu encaminho ele para o endodontista, para poder visualizar, para ver se dá para salvar antes de ir para o implantodontista, né? Eu nunca encaminho logo para o implantodontista. Não. Qual cuidado que você teria assim, no pedido, na requisição desse exame tomográfico, para ficar como uma dica para os alunos? O ideal é você colocar, né, sempre que existe ali uma suspeita de fratura ou trinca naquela unidade dentária, até para o radiologista ele poder observar com melhor acurácia aquele local. Né? Certamente. Certamente. O corante é bastante utilizado. Eu não tenho muito costume, já usei corante. Ele facilita um pouco. O azul de metileno, ele escurece um pouco. A raiz aí no microscópio piora um pouco. Então, quando você marca e você vê a trinca facilmente, ajuda. Mas se tiver que olhar, você vê que quando você coloca uma tintura escura, ele complica a sua visão dentro. Então, eu prefiro olhar in natura, mas aí é questão de preferência. Mas aí, veja bem,
A gente acompanha a raiz em profundidade, tem alguma dificuldade em movimentar a cabeça do paciente para olhar a microscopia, mas a gente alterando o aumento, a gente consegue fazer uma varredura quase em todas as paredes do canal, deixando bem claro que depois da curvatura a gente não consegue ver mais nada, né? A luz não faz curva, você só vê a porção reta. Então tem suas limitações também. Tá? Aí é aquilo que eu falei, né? O teste de mordida, geralmente o paciente morde uma aleta, quando tem trinca, a tendência é abrir e ele sente um pouco de dor, aí já está mais até para fratura do que para trinca, né? Em associação com o periodontista, muitas vezes faz o retalho e olha. Transiluminação pode ajudar um pouco, mais para fraturas coronárias, a transiluminação. E se eu não me falha a memória, é mais ou menos isso que a gente tem em mão, né? Em mão para tentar diagnosticar uma trinca ou uma fratura. Na orto, na anamnese, a gente sempre pergunta se o paciente ele já teve algum trauma. Porque às vezes é um paciente que ele traumatizou, né, Kleber? Ele caiu, enfim. E aí, ao fazer o tratamento ortodôntico, aquele dente pode começar a reabsorver. Então, essa é uma dica, né, que eu deixo aí, gente. Todos os ortodontistas, perguntem, né, se o paciente já teve algum trauma, se ele já caiu, principalmente o incisivo central, né, central, lateral. É uns que normalmente acabam ocorrendo essa reabsorção depois, né, do tratamento ortodôntico. Sim. Né, Kleber? Isso dá outra discussão boa. Dá hein? outra discussão. Dentes traumatizados, algo que a gente podia explorar em um outro momento. Tem muita coisa para falar. Sim. Outra questão que eu queria colocar, um dos motivos que eu vejo muito de exodontia, né, são as lesões de Furca. Né? Eu vejo... A gente acaba passando por uma odontologia que faz um acompanhamento do paciente, às vezes periodicamente, às vezes o paciente é cuidadoso e o paciente vai de 6 em 6 meses durante anos num consultório acompanhando e nunca é realizado o procedimento de sondagem. E aí, quando o paciente vem me procurar, é porque ele já está com o dente perdido, porque a lesão de Furca é grau 3. E muitas vezes não tem tratamento, já comunicou de um lado ao outro. E eu não consigo salvar, aquilo vira um implante. E são casos assim, onde a sondagem faria total diferença. Porque a lesão de Furca grau 1, eu consigo tratar com raspagem, com aplainamento radicular. Olha que simplicidade. A grau 2, eu posso pensar num enxerto. E a grau 3, na maioria dos casos, hoje, seria tunelização, né? Se eu fosse manter o dente. Mas, na maioria dos casos, acaba realmente indo para o implante. Para mim, seria a única condição sine qua non para realmente extrair um dente, uma lesão de Furca grau 3, falar, olha, não tem jeito. Porque todas as outras técnicas de tratamento não dão o mesmo resultado que a exodontia. Mas eu já tive um caso que o paciente não conseguia lidar com a perda do dente e a gente cortou o dente e transformou em 2 premolares. Sim. E ele passou fio dental e acabou com a lesão de Furca. E ainda hoje Gastou muito mais, utilizado? mas ele está feliz. É bem utilizado ainda essa técnica? Não. Não, pouco, né? Acho que perdeu Acabou, um pouco de você não força. tem mais, assim, porque o implante é realmente uma solução excelente, né? Para repor um dente perdido. Você quer ver outra coisa que eu vejo que sumiu? Não sumiu totalmente, mas cirurgia parodôntica. Entendeu? Casos de insucesso no tratamento endodôntico, antigamente, como a solução era uma ponte fixa, e ponte fixa a gente sabe que acaba, às vezes, comprometendo mais 2 ou mais dentes para suprir um ou 2, a gente utilizava muito fazer a cirurgia parendodôntica preliminarmente a ideia de extração. Hoje em dia, as pessoas não querem ou não aceitam ou nem se propõe a esse paciente a cirurgia parendodôntica. Então, eu tenho visto que aqui... E eu tenho vários casos de sucesso de parendodôntica. Sabe quando que a parendodôntica não dá certo? Quando tem fratura trinca. Aí você vai enxergar ali até... E aí você abre... Você vai ver a não ser que ela seja por lingual ou palatino, que aí fica um pouco complicado. Aí você tem que ver com sondagem, por exemplo. Mas fora isso, você consegue enxergar. Então, muita coisa está sumindo, né? Como esse exemplo que você falou, as próprias cirurgias parendodônticas estão desaparecendo, porque alguém acha mais simples ou mais fácil, né, extrair do que tentar uma última
cartada antes da exodontia. Nossa, eu sempre quando eu vou dar aula de periodontia, eu saio, dou aula para curso de prótese, curso de implante, de periodontia também. E aí eu saio sempre impactada com a reação dos alunos quando eu mostro os casos. E eles sempre, assim, sempre tem um aluno que fala, você deu um nó na minha cabeça. Por quê? O ensino está se tornando de uma forma tão prático, né, e tão superficial, e o aluno aceita isso, né, que ele se forma sem ter uma noção de todas as técnicas que ele pode fazer para poder salvar e para dar melhor saúde para esse paciente. E outra questão que eu vejo também é hoje a questão do mercado. Essa visão de mercado. E de que, eu vendo um tratamento. Quando um aluno fala isso perto de mim, eu falo, você não vende nada, você trata paciente. Sim. Promotor de saúde, né? Eu falo, você é um profissional da saúde e quer ver eu parar na clínica para conversar com o aluno para falar é sobre isso. Você não está vendendo o tratamento, você não vende implante. Você não é um vendedor, você é um dentista, um cirurgião dentista. Então, eu acho que como professores, né, a gente tem que realmente brigar por isso. Né, por defender a boa odontologia, por isso que a gente está aqui, né? Querer promover cursos de qualidade e tudo, mas brigar pelo conhecimento, que o aluno também tem acesso a esse conhecimento e tem um direcionamento das melhores técnicas. Vocês, né, relatando sobre a odontologia, essa modificação, né, voltando um pouco para a minha área de ortodontia. Com os alinhadores. Hoje, quando, né, eu não faço isso, mas algumas clínicas, quando o paciente ele chega para fazer a primeira consulta, né, já é feito ali o escaneamento e só com aquele escaneamento o ortodontista ele já faz o planejamento. Então, assim, não existe isso, né? O que muda, o que você está tratando é o aparelho, né? Você não vai tratar com aparelho com bracket convencional, você vai tratar com alinhador. Mas toda a parte ortodôntica você precisa solicitar. Então, como é que você vai movimentar ali, né, a cavidade daquele paciente sem solicitar uma panorâmica? Se ele tiver um supranumerário, né? Se ele tiver uma lesão ali, e essa evolumetria, você não vai saber. Não faz, né? Eu acho que o sistema deveria travar, né? Não receber o caso. Pois o sistema, ele não trava. O sistema só quer vender. O sistema, ele só quer vender. E assim, né? Os cirurgiões dentistas estão formando agora conseguem fazer tratamento ortodôntico. Às vezes não precisam nem ser ortodontistas, né? Clínicos gerais fazem esses tratamentos com os alinhadores sem solicitar uma tomografia, sem solicitar uma panorâmica, uma periapical, né? Muito triste. Não dá, né? Então, embora o sistema, né, deixe ali, né, não vou falar marcas, mas as marcas, elas fazem ali os alinhadores sem um exame radiográfico, né, que todo cirurgião dentista, né, ortodontista tem que solicitar pelo menos uma panorâmica antes de colocar qualquer aparelho no paciente. Então, eu fico revoltada com isso. Eu recebi um e-mail com a proposta de começar a usar alinhador. Na hora eu fiquei de cara. Eu falei, absurdo. Como pode isso, gente? Na hora eu pensei assim, meu Deus, vai ter mais um motivo para o paciente perder dente agora. Vai ter uma leva de clínico geral, sem formação de ortodontia, sem formação nenhuma, dente. Não tem noção nenhuma das 6 chaves de oclusão, né? Não finaliza os casos, né? O paciente ali fica sem guia canino, né? Fica sem desoclusão de grupo. Ele vai mostrar no programinha lá, você achou que ficou bom? Então, o paciente fala, achei. Não é só um dente girovertido, né? A ortodontia é todo o conjunto ali, oclusal daquele paciente. Um dente que você movimenta, modifica tudo já na boca, né? Tudo, a respiração, fala, é função, a apneia do sono, tem tantas áreas de atuação que a ortodontia vai influenciar no paciente, né? Sim. E é muito mais grave. E é a posição, eu falo para o paciente, vai mudar o seu rosto. Total. Porque às vezes o paciente fala, é o rosto do seu filho. Sim. Para o resto da vida, né? Assim, a longevidade de um tratamento, uma oclusão estável. Sim. Faz muita diferença. Tem alguns casos, né, que quando o paciente ele já tem ali a ausência do primeiro molar, sei lá, superior ou inferior, em alguns casos, assim, hoje em dia eu já não faço mais isso. Mas movimentar o segundo para o local do primeiro, né? O grande problema é que demora muito para conseguir esse resultado, né? Mas tem alguns pacientes que realmente, assim, já tentaram implante, não deram certo. E aí a única chance mesmo dele ter uma oclusão ali mais estável é movimentando o segundo, né? Colocando no lugar do primeiro.
Então, isso Eu já tenho alguns acontece, casos sim. assim, o resultado foi excelente. Autotransplante, estão falando? Não, Não, movimentação mesmo. perdeu Ah, o primeiro, Perdeu o primeiro molar Sim. e aí você, né, você acaba... fecha o espaço, fica o segundo e o terceiro, Sim. ocupa, acabou o problema e o sim. paciente não tem implante. Sim, sim. E tem O que é que... autotransplante também, né? Tira O que é que terceiro, faz coloca. com que dê certo ou não, né? Às vezes, se é um dente que ele extraiu ali tem pouco tempo, se for um paciente que tem muito tempo, ele já não tem muito suporte ósseo para fazer a movimentação. Às vezes precisa colocar enxerto ósseo, né? Para poder fazer a movimentação. Vai piorando Então, o caso. cada caso é um caso, né? Eu tenho isso numa paciente super jovem, tá terminando o caso agora, Isso, tá ficando é. lindo. A paciente deu uma cárie muito profunda, precisou de aumento de coroa. Paciente Não jovem tinha tem- como salvar o dente, do jeito que tava, assim, a coroa ia abraçar, ia entrar, ia ficar profundo. E aí optamos pela extração do dente, removi o dente, mas não fiz implante. Eu trouxe o segundo molar no lugar do terceiro. Sim. Extraí o dente, logo depois já começou o tracionamento. E aí acho que faltam uns 2 meses só para finalizar o tratamento. E a paciente não precisou do implante. Do implante. Então a gente tem que Quando realmente é paciente repensar. Né? jovem, sim, mas quando é paciente mais velho, é mais difícil essa movimentação. Sim. Às vezes o paciente cansa, o ortodontista cansa. Aí, nesse caso, uma boa indicação seria você manter o espaço e reabilitar com implante mesmo, implante Sim. e prótese. Sim. O que eu vejo da reabilitação com implante é que parece que, em alguns casos, sempre você precisa de fazer um outro procedimento. Tipo, daqui a 10 anos o paciente perdeu um pouquinho de gengiva, aí você tem que fazer um enxerto. Aí daqui a tantos anos ele perdeu um pouquinho de osso. Então, me preocupa muito essa questão da longevidade do tratamento do implante. E foi um dos motivos que me fez buscar a técnica do implante conimorse, que é o implante colocado mais dentro do osso, né? Justamente porque existe uma reabsorção fisiológica óssea. E quando eu aprendi sobre conimorse, eu lembro que no mesmo dia eu liguei para o meu pai, eu trabalho com meu pai, e falei, pai, eu quero fazer esse implante. E ele só usava hexágono externo. E em 2 dias ele sentou, estudou e falou, pode começar a colocar. Funciona. E funciona. Porque eu fui estudando e fui mostrando os estudos para ele, a gente se comunicando e eu mandando para ele. Eu falei, olha que legal, olha a biomecânica, olha... Porque Durabilidade. eu sou meio empolgada. Uhum, Aí ele pegou, estudou e a gente começou. Por isso que a gente trabalha há tantos anos. Mas pensando por quê? O paciente tem uma reabsorção fisiológica. Os casos que a gente tem de implante, que na nossa clínica foram realizados em 1991, você tem uma leve exposição do implante hoje. Tem casos com exposição de rosca e tem alguns que não tem nada. É raro, mas tem alguns sim que você fala, gente, está até hoje perfeito, né? Isso é uma grande vitória. Mas olha o tempo de durabilidade. Mas esses que têm exposição causam desconforto, você tem que retratar. Sim. O paciente fica desconfortável de retratar porque o paciente acha que quando ele faz o implante é o fim. Ele não vai ter mais problema. E não é assim. Mas aí vai do dentista, né, informar isso Informar. pro paciente. Mas Na não é assim orto que se mesmo, vende, é a né? mesma coisa. Eu falo, não adianta você não usar contenção, porque todo movimento que a gente conseguiu vai voltar. Né? Não todos vão voltar, mas muitas pouquinho vezes volta, tem um É. ampinhamento exatamente devido à nossa mastigação, né? A gente vai mastigando até a gente morrer. Então, os dentes vão estar movimentando. Muda, com Né? certeza. Então, a contenção, eles perguntam até quando é a contenção. Eu digo para sempre. Tira a contenção, seu dente vai movimentar. O meu ortodontista, quando eu perguntei da contenção, ele falou bem assim, você quer o dente ortodonticamente perfeito ou naturalmente apinhado? Eu falei, ortodonticamente perfeito, tô com minha contenção até hoje. Até hoje. A minha também aqui Não até vou hoje. remover. É vitalícia, para sempre. Aí Tira a pronto. contenção, volta. É Ou o que seja, mantém. o dente, mesmo tratado endodonticamente, ainda tem uma longevidade maior do que o implante, claro, desde que bem cuidado, Bem do cuidado. ponto de vista periodontal, do ponto de vista bem tratado endodonticamente. Ainda as estimativas, os estudos falam que tem uma longevidade maior do que o implante. E ainda somado essas considerações que você citou sobre reabsorção óssea, a gengiva, né, e tal. Então, acho que ainda vale a pena, né, a gente manter Com esses certeza. dentes. Sim, né? sim. Vale Com a certeza pena. vale a pena. E, assim, é algo que eu essa tecla eu bato muito com os meus alunos e que passa pela questão ética, né? Pela questão ética, ser verdadeiro com o seu paciente, tentar manter o dente em sua boca, dar mais uma chance para esse elemento dental, tá? E postergar o máximo possível o dente em boca, tá? Dando uma chance a mais. E, como eu falei alguns momentos atrás,
o implante é a última opção. Depois última dela, cartada. você só pode ou repetir esse implante, ou partir para outra solução, que seria uma ponte fixa, uma prótese removível. Né? Então, daí para lá a coisa já... Então, a gente não pode ter aquele... Pô, se eu soubesse, eu teria tentado mais uma vez. Então, nosso papel é justamente dar todas as opções reais ao paciente e, ao final das contas, mostrando os benefícios, mais importante até do que o custo, né? Vive num país pobre, claro que isso também é importante, mas, ao final das contas, deixar o paciente, né, mesmo que controladamente, decidir o que ele quer. Sim, claro. Decidir. Né? Vai passar por uma cirurgia ou quer tentar manter esse dente. Tá? Então, assim, em termos de conceito, de informação para esses jovens profissionais, eu acho que isso é o mais importante. Né? A clareza, a honestidade, a imparcialidade na hora de eleger, principalmente um tratamento como esse, que ele é cirúrgico, né? Causa uma... Eu costumo falar para os alunos assim, pensa que você está tratando a sua mãe. Sim. É a sua mãe. O que você vai oferecer para a sua mãe? Porque, e às vezes, quando o paciente me pergunta, eu falo, olha, se fosse a minha mãe, eu faria esse tratamento. Né? Qual que seria o ideal? Né? Muitas vezes é financeiramente mais oneroso? Sim, mas é um investimento para a vida, para a qualidade de vida daquela pessoa. A durabilidade, né? Entendeu? Saúde. Então, eu acho que o custo, na verdade, não deve ser um fator limitante. Eu acho que muitas vezes a gente consegue adiar alguma coisa, deixar mais tempo em fase de provisório, para justamente propiciar que o paciente faça o tratamento ideal. Né? E é o que a gente faz. Dividir esse custo ao longo do tempo, dando uma... Faz fases. Faz fase, Entendeu? Faz, agora nessa etapa a gente faz isso. Aí consegue, né, ver que aquilo pode acontecer. Tem um prelúdio de uma boa finalização. Sim. Né? Mas graças a Deus que existe um bom implante. Sim. Não é verdade? Sim. A gente tem que valorizar. Né? Claro. Porque na perda de um dente, a melhor solução hoje, desde que factível, né, ainda é um implante. Sim. Outra questão que a gente não falou é o crescimento tardio da face. Não sei se já teve algum caso, mas eu tive um paciente com 25 anos, eu fiz o implante do central dele. Ele tinha 25 anos, um homem de 1,90 m. Eu coloquei, dente, era tratado endodonticamente, dente de trauma, com um pino muito largo, o dente fraturou. Removi o central, o 11, fiz o implante e foi feita uma coroa no dente vizinho, que tinha uma fratura menor para ficar da mesma estética. Finalizou o caso, 3 anos depois, não voltou na manutenção no final, ele me ligou e falou, o dente que você fez em mim está mais curto. Eu, não está mais curto. Falei, não está não, meu pai que fez a coroa, não ia deixar o dente mais curto. Porque eu não fotografo todos os casos por uma questão de tempo, deveria, mas não fotografo. Aí, por sorte, eu tinha a finalização do caso dele. E os 2 centrais eram perfeitos. O que aconteceu? Os dentes migraram, eles cresceram, eles ficaram numa posição mais cervical e o implante ficou. Tipo, deu quase 1 milímetro de diferença. Nossa. Ele teve um crescimento tardio da face. E é uma coisa que a gente não vê na ciência. Não tem artigo falando muito sobre isso. Tem casos raros, né? Mas o dente vai sempre acompanhar. Sim, sim. Então, uma vantagem de você manter o dente vai sempre acompanhar. Sim, sim. E o implante é sempre uma âncora, que não vai se mexer. Movimentação ortodôntica também. Apertamento, você movimenta o dente. Nos pacientes, quanto de paciente que aperta, né? Uma porcentagem gigante de paciente que aperta. Então, você tem uma movimentação. O dente vai movimentar, o implante não. Sim, muitas vezes a gente também mantém o dente, mesmo que a gente saiba que esse dente está praticamente comprometido, para finalizar o crescimento ósseo. Né? Sim. Às vezes um dente, você fala, esse dente aqui é extração a longo prazo. Por exemplo, uma reabsorção por substituição. Você faz a decoronação desse dente, o osso vai substituindo esse dente, mas a gente tem que manter aquele dente aí, pelo menos até findar. O crescimento ósseo. Então, isso é importante, né? Sim. Então, assim, nós que já estamos mais experientes, não vamos errar esse tipo. Normalmente não se erra. Mas os profissionais mais novos,
vendo que está havendo uma anquilose alvéolo-dentária, pode propor ou até realizar a tentativa de uma extração, que é bem complicado. É difícil, né? E colocando um implante, e assim, o que a gente faz é decoronar, esperar a substituição do osso pelo dente, e aí quando a coroa já estiver praticamente ali segura só pela gengiva, a gente extrai e faz o implante quando esse paciente já tem uma idade mais avançada. Se não, a gente tem que usar mantenedor e tal, mas a gente tenta segurar esse dente até poder, né, com os exames de radiográfico de punho, né, assim, e para testar esse crescimento a gente poder fazer o implante. Né? Então é aquela história, é uma juntada de conhecimento, né? Sim. Grande. A avaliação é muito mais complexa do que parece, né? Não é só complexa. espaço, pino, parafuso e constrói coroa. Sai da faculdade precisando fazer esse leque de informações, né? E a gente tem que ter a consulta aos colegas para a gente fazer uma análise em 2 ou 3 pessoas, 3 mais profissionais de áreas diferentes, para a gente poder chegar a um denominador comum. Não se faz em 15 minutos dentro de um consultório sozinho. Então, às vezes, a gente pode errar de uma forma que vai trazer prejuízo ao paciente. E aí me ocorreu um fato, eu lembrei quando você falou em lesão de furca, que muitas vezes você tem canais cavo interradiculares e canais laterais desembocando ali na região de furca, que mimetizam a doença periodontal. E às vezes se extrai um dente com lesão de furca por causa de um canal lateral ou interradicular, aquele que desemboca no meiozinho das raízes, que um tratamento endodôntico. Aí o teste de vitalidade seria... é mandatório, né? Mandatório. O teste de vitalidade você faria, ao invés de extrair o dente, vou tentar primeiro tratar o canal para ver o resultado, acompanhar a cicatrização e Exatamente. Uma das coisas mais difíceis em medicina, em biologia, em ciência, odontologia, chama-se diagnóstico e chegar a uma decisão final. Né? Até você citou, eu errei. E é um pouco desvalorizado, né? Sim. E a parte mais importante e a gente erra é a primeira mesmo, consulta. Né? A gente erra mesmo, porque é difícil. É difícil. Muitas vezes o diagnóstico não está tão evidente. Sim. Não é? Naquele momento, talvez no momento futuro possa ser que esteja, mas naquele momento não está. E induz a gente a erros que, quando está associado à dor, tem que ser tomado naquele momento. Entendeu? E aí, na ânsia de resolver o problema do paciente, às vezes você pode tomar uma decisão errada. Sim. Entendeu? Isso pode somos humanos, né? Somos humanos. Então, às vezes, quando a gente erra, como você ficou preocupado, e tem que ficar mesmo, né? Mas quando é bem explicado para o paciente, a gente explica as nossas limitações, a limitação do caso dele, até o erro perde um pouco do peso, né? Porque tem legitimidade, tem honestidade, tem sinceridade, né? Sim, e na verdade, assim, o paciente, ele sempre tem que estar ciente do processo. Eu vejo que a maior causa, assim, de problemas no relacionamento paciente, cirurgião-dentista, é falta de informação. Falta de informação. Não ter sentado, não ter explicado para o paciente. Isso é uma questão, assim, e não precisa de, eu vou falar, mas não precisa de firula. Não precisa de colocar apresentação no PowerPoint, projeto, de não sei o quê. Não. É olho no olho, né? Senta com o paciente, um papel, uma caneta, conversando com ele, explicando, ele vendo que você é real ali, entendeu? Que você entende, ele percebe o conhecimento na sua fala. Então, assim, para isso tem que ter conhecimento. Então, ninguém vai conseguir, acho que nunca chegar nesse ponto de profissionalismo se não sentar e estudar. E isso precisa, exatamente, de estudo. Né? E muito estudo. Hora de voo, né? Hora de livro, no nosso caso. Isso. Quem sai de uma faculdade achando que pode sentar num mocho e desempenhar uma odontologia a um nível muito alto, está enganado. Né? Porque nem a gente consegue fazer tudo que a gente quer com anos de experiência. Imagina. Eu considero assim que nós todos somos eternos aprendizes. Assim. A gente aprende todo dia e é uma curva de aprendizado. Todo dia eu aprendo alguma coisa e acontece para ensinar a gente alguma coisa. Né? Mas eu vejo que muitos alunos não têm essa noção do quanto falta para eles galgarem ainda exercer uma boa odontologia. Do tanto que eles têm que investir em conhecimento. Eu não sei se é porque, pela minha história, eu sempre fui muito cobrada. Tipo assim, então,
eu sempre valorizei muito cada etapa da odontologia. Sim. Tem procedimentos que até hoje eu não faço. E eu treino exaustivamente aquilo para poder ser excelente. Então, assim, tem que ter muito respeito pela técnica, né? E pelo conhecimento. Acho que isso é uma coisa que a geração, essa nova geração que vai assumir o nosso lugar um dia, né, na profissão, tem que galgar. Quem galgar isso vai se diferenciar no mercado. Eles reclamam do mercado. Eu falei hoje com a paciente, as pessoas reclamam do mercado, mas, na verdade, se você for observar, de excelência mesmo, existem poucos. Que exercem a odontologia realmente com critério. São poucos. Essa semana eu tive 2 casos que eu fui restaurar a paciente, cheia de restauração na boca. Não conhecia isolamento absoluto. Eu tinha separado isso para falar, tinha esquecido. Isso me entristece de uma forma assim. Eu falei, como você não conhece? E a paciente virou para mim, é uma amiga minha, virou para mim e falou assim, nossa, inventaram outra forma do paciente sofrer. Eu falei, isso não é sofrimento, isso é a forma para você nunca mais sofrer para esse dente, que a restauração vai ficar perfeita. E ficou a coisa mais linda o dente dela, você não diz onde está. Mas como que a pessoa tem 10 restaurações na boca e nunca fizeram uma restauração com isolamento absoluto, gente? É assim, absurdo isso. Endo sem isolamento absoluto. Não dá. Nossa, me dá vontade, assim, eu escuto um negócio... Esse paciente que eu te falei, que chegou para mim essa semana e falou que uma clínica de rede ofereceram extrair todos os dentes periodontalmente comprometidos de leve, assim, doença periodontal leve. É só questão de tratar, tudo tratável. E ofereceram um protocolo e ele saiu fora. Eu falei, assim, ele falou isso, assim, me entristeceu de uma forma. Eu falei, como? Isso funciona. Está aberto ao público. Sim. Quantos pacientes não caem nessa e perdem todos os dentes sem precisar? Sim. Então, assim, eu acho que realmente o objetivo, né, do podcast é a gente discutir isso, elucidar essas questões para os alunos, né, para que eles realmente possam ter essa noção que é muito importante investir no conhecimento, no estudo e aprofundar em cada área da odontologia para se tornar um profissional cada vez mais completo. Sim. Concorda? É isso. Concordo, não, sim. Eu digo para eles que tudo é difícil, tudo. Ser um bom dentista é difícil, você querer emagrecer é difícil, você ganhar dinheiro é difícil, então tudo é difícil, tudo demanda muito esforço, dedicação, tudo que você faz. Eu deixo isso bem claro para eles, porque a gente vive num mundo que tudo é muito rápido, imediato, né? Se vende-se na rede social, todo mundo é rico, feliz e, né? Enfim, não é isso, né? Tudo demanda ali muita dedicação, muito estudo e tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Nada vem fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, agora nós vamos finalizar o nosso 2º episódio do podcast da Inside Cursos. Vou passar a palavra aos professores para a gente se despedir. Bom, eu gostaria de agradecer, né? Foi muito bacana a conversa que nós tivemos hoje. E esperar vocês, né, para o próximo episódio do podcast. E é isso. Sim, eu também gostaria de agradecer. Foi muito legal, muito bom o nosso bate-papo aqui. Foi um momento de aprendizado. Sim, sim. Né? Inclusive para nós, né? Esse bate-papo deveria existir mais vezes, não só em podcast, mas até informalmente, que sempre enriquece o nosso conhecimento. Tá? E estamos aí pronto para os próximos.